Quando você entra em uma piscina, o que você sente além de frio e molhado? Você se sente mais leve. Pois bem, nessa aula vamos trabalhar com forças de flutuação, conhecidas como empuxo. Sou o Léo da Física e mais um vídeo aqui no canal. Quando você entra dentro de uma banheira que está até na tampa de água, no momento em que você está entrando, o volume da água começa a subir e ao mesmo tempo ela começa a transbordar. Esta água que transbordou, ela vai ter um volume, consequentemente ela vai ter uma força-peso. O peso desta água é o tanto que você vai ficar mais leve dentro deste líquido. Considerando que eu tenho um recipiente até na borda de uma saída com água, um bloquinho que está fora da água. No momento em que esse bloco entra dentro da água e fica totalmente submerso, o volume da água sai e ele transborda. Essa água que transbordou vai ter um certo peso. E o peso desta água é o valor da força do empuxo. Então eu posso afirmar que o peso do líquido é o valor do empuxo. Eu tenho um peso de 75 kg força. Se eu entro dentro da água, desloco uma quantidade de água e começa a flutuar, isso quer dizer que o peso da água que eu desloquei é exatamente igual a 75 kg força. Então, esse meu bloquinho que vai possuir uma força peso que aponta para o centro da Terra, vai haver uma força de flutuação que vai ser o meu empuxo. No caso, como o bloquinho está em equilíbrio, o peso para o centro da Terra do bloco é igual à força para cima. Então, se o peso desse bloquinho vale P, eu posso afirmar que o empuxo também vai valer P. Isso explica um navio transatlântico que tem 58 toneladas. Quando ele é jogado dentro da água, ele vai deslocar uma quantidade de água exatamente igual ao peso do navio. Então, a quantidade de água deslocada seria também de 58 toneladas. 58 toneladas que é a força para o centro da Terra do navio e 58 toneladas da força da água para cima. Então, eu posso afirmar que o empuxo é igual ao peso do líquido que foi deslocado. Assim como eu coloquei nessa frase. O empuxo é igual ao peso do líquido que foi deslocado. Então, quanto maior for o volume deslocado, mais força de flutuação você vai ter. Para quem já brincou com uma bola na piscina, talvez já percebeu que quanto mais você afunda a bola na água, mais difícil vai ficando. Porque maior é o volume deslocado, maior vai ser a força de flutuação. Deduzindo a equação, então, para me determinar a força-peso, peso é igual a massa vezes a gravidade. Só que o líquido que você está submerso também influencia. No caso, seria a sua densidade. E para determinar a densidade, é a massa sobre o volume. De modo que eu posso isolar a minha massa. E aí eu vou ter o volume que está dividindo, mando multiplicando, então a massa é igual a densidade vezes o volume. Substituindo na equação, nós vamos ter que peso, substituindo na equação, nós vamos ter que o empuxo é igual a peso. E peso é igual a massa vezes gravidade. Empuxo é a massa vezes a gravidade. E no lugar da minha massa, eu posso substituir por densidade vezes o volume. De modo que a minha equação vai ficar: empuxo é a densidade do líquido, o volume que foi deslocado e a gravidade, onde eu gosto de chamar essa equação de é devagar. Usando a equação é devagar, coloque um negócio na cabeça. A densidade é sempre a densidade do líquido, ou do fluido, ou do gás, ou do líquido. A densidade nunca vai ser a densidade do bloco. Quando você for jogar na equação, analisa sempre a densidade do fluido, no caso do líquido, onde essa densidade tem que ser dada em quilograma por metro cúbico. E o volume
é sempre o volume deslocado, ou seja, o volume que está submerso no líquido. Vamos ver dois exemplos. Considerei duas esferas totalmente submersas em um mesmo líquido. As esferas vão possuir o mesmo volume. Só que eu vou considerar que a massa da esfera 1 ela é maior do que a massa da esfera 2. Isso quer dizer que a densidade da esfera 1 ela vai ter que ser maior do que a densidade da esfera 2. Pois densidade, quanto maior a massa sobre o mesmo volume, mais denso é o objeto. Se a massa da esfera 1 ela é maior, consequentemente, o seu peso ele vai ser maior. Então, eu coloquei um vetor peso da 1 maior do que a da 2. E o empuxo? Como que vai ficar o empuxo? Se você analisar essa densidade, você vai errar o exercício. Porque você não analisa a densidade do bloco, você analisa a densidade do líquido. Usando a equação E devagar, eu vou ter a mesma densidade, porque é o mesmo líquido, o mesmo volume deslocado, porque o volume dos blocos são iguais, e a gravidade é a mesma. Isso quer dizer que os empuxos, eles vão acabar sendo iguais. Sendo os empuxos iguais, eles ainda são menores do que a força-peso, porque está totalmente afundado na água. É como se eu tivesse uma esfera de chumbo e uma esfera de alumínio. Mas se eu considerar dois blocos com massas iguais, só que o volume da esfera 2 ela é maior do que a da esfera 1. E quanto maior é o volume, menor é a sua densidade. Então a densidade de 1 ela é mais densa do que a 2. Se a massa são iguais, isso quer dizer que as forças, pesos, elas vão ser iguais. Considerei então os vetores de mesmo tamanho. Mas para analisar a força de empuxo, eu vou ter que observar quem desloca mais líquido. Como o volume do 2 é maior do que o volume de 1, então o empuxo do 2 ele vai ser maior do que o empuxo do 1. Porque quanto maior é o volume deslocado, maior é a força de flutuação. E assim caiu na prova do Enem. Vamos ler a questão. Em um experimento realizado para determinar a densidade da água de um lago, foram utilizados alguns materiais conforme ilustrado. Um dinamômetro D com graduação de 0 a 50 newtons e um cubo maciço e homogêneo de 10 centímetros de aresta e 3 kg de massa. Inicialmente, foi conferida a calibração do dinamômetro, constatando-se a leitura de 30 newtons, quando o cubo era preso ao dinamômetro e suspenso no ar. Ao mergulhar o cubo na água do lago, até que a metade de seu volume ficasse submersa, foi registrada a leitura de 24 newtons no dinamômetro. Considerando que a aceleração da gravidade local é de 10 metros por segundo ao quadrado, a densidade da água do lago em gramas por centímetro cúbico é. Vamos ver minha explicação. Como disse na questão, um bloco ele foi mergulhado a metade de seu volume em um lago e quer saber a densidade do lago. Ele forneceu para a gente uma aresta do bloco de 10 centímetros, o peso do bloco de 30 newtons, o dinamômetro, que é um aparelho que mede força de 24 newtons, e a gravidade igual a 10. E quer saber a densidade do lago. A primeira coisa que nós vamos fazer em exercícios que envolvem força é colocar os vetores. Portanto, eu vou ter a força peso apontando para o centro da Terra, eu vou ter a força que não vai deixar o bloco afundar, que é a força do dinamômetro, que eu vou chamar de D, e ao mesmo tempo a força de flutuação, que é o empuxo, que sempre vai apontar para cima. Como eu já coloquei os vetores, então eu posso observar que, estando em equilíbrio, a força resultante é igual a zero.
As duas forças apontando para cima, elas se ajudam. Então eu vou somar o empuxo mais a força do dinamômetro. E a força que eu tenho para cima tem que ser igual para baixo. E para baixo eu tenho a única força, que é o peso. Como o exercício forneceu para a gente o dinamômetro, que vale 24, a força-peso do bloco, que vale 30, isso quer dizer que o empuxo vale 6 newtons. E na equação do empuxo, eu tenho a densidade. Então, eu vou desmembrar a equação, onde o empuxo é a densidade do líquido, que é isso que está perguntando, o volume deslocado e a gravidade. O empuxo eu tenho que vale 6, a densidade é a pergunta. O volume deslocado, como ele forneceu para a gente a aresta, eu vou determinar o volume, sendo que somente a metade estava dentro da água. Se somente a metade, então vai ser a metade do volume do bloco. E calculando o volume, eu vou ter que aresta ao cubo, ou seja, 10 elevado ao cubo centímetros cúbicos. Só que no sistema internacional eu não posso usar centímetros cúbicos. Eu tenho que usar metros cúbicos. E para passar de centímetros cúbicos para metros cúbicos, onde a prova do Enem adora cobrar conversões de unidades de medidas, é só você colocar 10 elevado a menos 6. Não precisa de fazer cálculo nenhum. Então eu vou pegar o meu 10 a 3 e colocar um 10 a menos 6 na frente, que vai ficar então 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Esse é o volume total do meu bloco, só que somente a metade estava imerso. O que eu vou fazer? Dividir por 2. Dividir esse valor por 2, então, aqui é a mesma coisa se tivesse 1, ou seja, 1 sobre 2, 0,5 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Substituindo na equação, o empuxo vale 6, a densidade eu não sei, o volume deslocado eu acabei de encontrar, que é meio vezes 10 a menos 3, vezes a gravidade, que vale 10. Multiplicando meio vezes 10, vai dar 5. Então eu vou ter que a minha densidade vai ser 6 sobre 5 vezes 10 a menos 3. Quando eu fizer essa divisão, vai dar 1,2 vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico. Porque quando eu passo o meu expoente para cima, eu passo ele positivo. 1,2 vezes 10 a 3 kg por metro cúbico é a mesma coisa do que 1,2 grama por centímetro cúbico. Com isso vai dar a letra B. E se você observar todas as opções do gabarito, se pede a densidade da água, o valor mais próximo que você tem é 1,2. Então, usando meio que um chute lógico, já poderia marcar 1,2. Mas nem sempre dá para resolver dessa maneira. E assim a gente vai encerrar mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, esclarecido algumas dúvidas. Se gostou, compartilhe com um amigo. Se você não gostou, compartilhe com a pessoa que você não goste. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e até o nosso próximo vídeo.